Meu nome é Gabriel, esse é o Augusto e tu tá aqui porque tu quer mais. Tu tá buscando mais na tua vida. Tu é um inconformado consciente. E esse é o primeiro requisito para tu conseguir te tornar um titã. A gente sabe exatamente o que tu tá passando. Há mais de 5 anos atrás, eu e o Augusto passamos pelo mesmo processo. Foi quando a gente, em momentos separados na realidade, começamos a buscar o que os melhores do mundo faziam. Como é que eles pensavam, quais eram as habilidades que eles desenvolviam e os hábitos que eles tinham na rotina deles para conseguir implementar ações diárias que levaram eles até o ponto que eles chegaram. A gente começou a implementar isso então em momentos separados. Para mim, no meu caso, foi na Alemanha, quando eu fiz o intercâmbio lá de 1 ano e meio. Eu cheguei lá e eu descobri pessoas incríveis que me mostraram esse mundo, me introduziram no desenvolvimento pessoal e começaram a plantar sementinhas. Essas primeiras sementinhas eu fui absorvendo e eu fui vendo o quão incrível era. Eu queria aplicar isso, eu queria testar alguma coisa. Foi quando eu comecei uma jornada de transformação pessoal focada em dois pilares, a social e o meu físico. Eu sempre tive uma crença muito forte, eu era muito magro, eu tenho 1,91 m, eu tinha 70 quilos, e eu sempre acreditei que ia ser pra sempre assim. Eu ia ser pra sempre magro, eu ia ser pra sempre um poste que quando eu virava de lado, ninguém desaparecia, ninguém me enxergava. E eu comecei a usar esses conceitos para conseguir adquirir consistência e colocar um esforço cada vez mais focado na minha nutrição e no exercício físico. Por consequência, em 1 ano, eu consegui ir de 70 quilos para 88 quilos. Eu consegui ganhar 18 quilos em algo que quebrou minhas crenças, quebrou o que eu acreditava ser possível dentro do desenvolvimento humano. E paralelamente a isso, na parte social, eu fiquei durante mais de 1 ano conhecendo várias pessoas por dia diferentes, em que eu conseguia conversar com elas no trem, conversava com elas no tram, conversava com elas no shopping, enfim. Foi realmente um processo que me abriu os olhos para o quão incrível pode ser o desenvolvimento pessoal em todas as áreas da nossa vida. Para mim foi similar e diferente ao mesmo tempo. Eu também, durante a faculdade, eu queria mais, eu não queria simplesmente levar a vida no seu padrão, eu queria conseguir me destacar, então por isso eu comecei a estudar os melhores do mundo, para ver o que eles tinham, o que eles faziam, o que diferenciava eles, que permitiam eles chegar ao topo e ficar lá. Então descobri inteligência emocional, comecei a estudar isso um pouco mais a fundo. E um pouco depois disso, acho que foi mais ou menos uns 6 meses ou 8 meses depois que eu comecei a estudar isso, chegou o verão, eu queria ajudar os meus pais financeiramente, eles estavam passando por um momento difícil, eles me sustentavam aqui em Porto Alegre e eu queria ajudar de alguma forma. Então no verão eu peguei um emprego de garçom em Jurerê Internacional, só que eu nunca tinha trabalhado com vendas, nunca tinha feito nada a respeito, mas eu pensei, eu vou lá, vou aprender na hora, um jeito eu vou dar. E na primeira semana foi um desastre, eu fui o pior garçom de todos disparado, mas me esforcei e vi que eu conseguia aplicar aquele conhecimento, todos aqueles mindsets que eu estava estudando dos melhores do mundo, principalmente a parte da inteligência emocional, ali. E eu vi um fiozinho que eu podia puxar. Comecei a fazer isso, o resultado foi que quando terminou a temporada, 2 meses depois, eu tinha vendido quase o dobro que o segundo melhor garçom de lá, e aquilo explodiu a minha cabeça. Eu vi, nossa, se eu conseguir usar isso aqui, sendo que eu não sei técnica de venda nenhuma, eu consigo usar isso pra tudo então. E acredito que o Gabriel teve essa mesma epifania também, quer compartilhar essa parte também? Sim, foi quando eu voltei pro Brasil, que depois do meu intercâmbio pra Alemanha, eu voltei totalmente pilhado nessas ideias, tanto que a primeira coisa que eu fiz antes de voltar, a última coisa que eu fiz antes de voltar, foi fazer uma chamada com o Augusto, que eu lembrava que era a única pessoa que eu conhecia que tinha ideias similares aqui. Eu sabia que a maior parte dos meus amigos que estavam aqui no Brasil não estavam dispostos a passar por esse processo desconfortável, que é um processo de desenvolvimento. Então eu fiz a chamada com o Augusto e falei, mano, olha só, eu tenho essas ideias. Isso aconteceu. O que tu pensa? Ele olhou pra mim assim, bora, tamo junto, a gente voltou pro Brasil e começamos a estudar em outro nível isso, com outra intensidade, a colocar isso em muita prática. A gente teve momentos de muito estresse, com muito desenvolvimento. Foi realmente uma jornada muito incrível que a gente passou. E de todo esse conhecimento, então, que a gente se apaixonou por esse conteúdo, a gente começou todo o tempo vago do trabalho da faculdade a se dedicar muito, porque a gente estava vendo o progresso, a gente estava vendo o resultado acontecendo, então isso só motivava a gente a estudar ainda mais e botar ainda mais em prática. Como o Gabriel falou, foi mega desconfortável, mas a gente se desenvolveu de uma maneira incrível e a gente começou a performar melhor, a ter um desempenho melhor em tudo na nossa vida, em tudo, no profissional, no pessoal, no social, tudo começou a explodir, a acelerar numa velocidade inacreditável.
E quando isso aconteceu, a gente começou a se sentir muito bem, obviamente. E esse sentimento fez com que a gente quisesse compartilhar ele. A gente queria fazer com que outras pessoas se sentissem tão bem quanto a gente estava se sentindo. A impressão que a gente teve na época é que a gente tinha descoberto a fórmula mágica. Assim. Não existe fórmula mágica, mas na época a gente descobriu um caminho que só a gente conhecia. Naquela época a gente olhava assim, cara, só a gente conhece isso. Ninguém ao nosso redor fala sobre essas coisas. Ninguém passa pelo mesmo desconforto. Ninguém se submete aos mesmos processos para ficar melhor. E nessa tentativa então de espalhar esse conhecimento, já que os nossos amigos não queriam ouvir sobre isso, a gente criou um canal no YouTube para então poder compartilhar isso com quem quisesse ouvir. E desse canal no YouTube, então, a gente viu que a nossa paixão estava realmente em compartilhar isso. Disso, então, surgiu o nosso business, surgiu a empresa do Vida de Titã. Então, hoje a gente trabalha com profissionais tanto do Brasil quanto do Vale do Silício, empreendedores e empresários muito bons. Eu passei a viver muito mais o presente, aproveitar melhor os momentos que a gente tem agora. Huge impact on my life, from my health to my productivity. Mas tu começa a agir do jeito que tu realmente quer. Com a tua consciência, como se tu estivesse governando a tua mente. Eles me mostraram várias ferramentas que, aplicando, me fizeram galgar outro patamar de performance na minha vida. A gente dá palestras, a gente dá workshops, só que chegou um momento que a gente pensou, cara, a gente está limitado pelas nossas horas. As nossas mentorias, as palestras, workshops exigem que a gente esteja lá e a gente quer atingir mais pessoas para passar esse método. Porque no YouTube a gente passa nossas sacadas, a gente passa ideias, mas o método que a gente criou, como é que a gente vai fazer então para passar o nosso serviço para mais pessoas? Então foi que a gente teve a ideia de fazer o nosso curso online, então, porque como as nossas vagas nas mentorias e workshops são limitadas, o curso online não tem essa limitação. E a primeira coisa que a gente passa dentro do curso é o princípio que explica o porquê que a nossa vida melhorou. Por que a gente estava de fato se sentindo melhor aplicando os conceitos do Vida de Titã. Esse princípio se chama princípio do progresso. Ele é um princípio criado pela Teresa Amabile, uma pesquisadora de Harvard, e ela mostra que para o ser humano, progresso vinculado a um processo que tem sentido, a um processo que tem valor, traz realização. Traz a realização que nos preenche, cara, que nos faz nos sentir bem, que de fato nos motiva a querer continuar colocando esforço. É muito fácil a gente ver isso na nossa vida. Pensa em momentos que tu ou foi promovido, ou tu ganhou uma coisa, ou tu comprou uma coisa que tu quis durante muito tempo, ou tu teve uma conquista que tu estava colocando esforço por muito tempo. Essa conquista, esse avanço significa um progresso em algo que tu estava dando muito valor. Então naquele momento, segundo esse estudo mostra, e faz sentido, que tu sentiu muita felicidade, muita realização. E por isso então que a gente estava se sentindo tão bem durante todo esse processo de desenvolvimento, porque a gente via progresso diário em coisas que a gente dava muito valor. E daí surgiu um método de tu ter esse progresso diariamente. E a maneira então de ter esse progresso diário é quando tu tem alta performance. Quando tu performa, quando tu tem um desempenho muito alto, é inevitável que tu tenha progresso diário, mas também que tu enxergue esse progresso, que tu saiba o que tu está fazendo para tu conseguir ver o progresso acontecendo. E a maneira que essa alta performance ocorre, a gente resolveu dividir em alguns módulos o nosso curso. Então a gente vai explicar de maneira sucinta, a explicação está melhor explicada aqui embaixo nessa página. Mas o primeiro módulo que a gente vai atacar, que é o começo, a gente fala sobre princípio do progresso, a gente fala sobre neuroplasticidade, mindset de transformação. Então realmente mentalidades e conceitos científicos que vão te mostrar como tu te sente realizado, como é que funciona o princípio do progresso, como é que funciona o desenvolvimento do cérebro humano, o que é a neuroplasticidade, como é que ela atua, o que é o princípio do use ou perca. A gente passa tudo isso para tu ter posse desses conceitos que são super importantes, ao mesmo tempo que a gente te prepara para tu evitar uma das maiores armadilhas para o desenvolvimento de qualquer pessoa em relação a qualquer área, que é o mindset de transformação. No segundo módulo a gente fala do Triângulo Titã, onde a gente explica os 3 principais pilares de mudança de mindset que se precisa ter para virar um titã. O primeiro, então, é assumir 100% da responsabilidade. O segundo é ter foco no processo e não foco no resultado e por que isso vai aumentar a tua performance. E o terceiro é ter um mindset de desenvolvimento ao invés de um mindset fixo. E no próximo módulo a gente explica o como pensar. Porque uma vez que a gente entende que o que nos representa, quem nós somos, é aquilo que a gente faz repetidamente, a gente entende que o que a gente tem que mudar primeiro, antes da ação, é o pensamento. É como a gente pensa, porque é o pensamento que está direcionando as nossas ações.
Então nesse módulo a gente vai explicar alguns conceitos básicos como inteligência emocional que vão te fazer entender como é que é um processo de decisão para toda e qualquer decisão que tu toma e como tu consegue aprimorar isso e levar isso para alta performance. E como nós somos o que nós fazemos e não o que nós pensamos, o quarto modo é o como agir, onde a gente criou um passo a passo, onde todos os dias tu vai saber o que tu precisa fazer para implementar todos os hábitos Titã e como implementar eles, não só quais hábitos, mas como implementar eles também, de maneira que seja o mais fácil possível para ti e que tu não caia, que tu não comece e acabe desistindo na segunda semana, que aquilo se solidifique para ti finalmente. Para tu finalmente conseguir levar isso pra vida e não ter aquele processo de voo de galinha que tu incorpora um monte de hábito na tua rotina, daqui a 2 semanas volta a estacar zero. Não é isso que vai acontecer. A gente acredita em um processo de desenvolvimento consistente. Então o último módulo, o módulo da ascensão, para tu te tornar um titã, a gente compartilha algumas mentalidades de grandes mentes. São insights que a gente teve pegando, insights de grandes mestres nossos, juntando num só e batendo com todo o ecossistema de mentalidades e de hábitos que compõem uma vida de titã. É realmente o núcleo que vai conectar todos os pontos e vai conseguir fazer com que tu internalize tudo que foi passado no curso em um nível e uma profundidade muito maior. Ser um titã é ter todo esse ecossistema de conceitos e ações operando ao mesmo tempo. Não existe meio titã, não existe um quase titã. É quando tu compreende e consegue colocar em prática todo esse ecossistema de conceitos que tu realmente entra na alta performance e o progresso acontece diariamente. Esse foi o vídeo que a gente mostrou para a primeira e para a segunda turma do Me Tornando Titã, e ele tem um significado muito especial para nós, porque ele representa o começo dessa jornada de transformação de todas essas pessoas para titãs. Ser titã para mim é uma filosofia de vida, agrega conhecimento em todas as áreas, em todos os níveis da minha vida, convergendo para um único ponto, que é me tornar a minha melhor versão. Os conceitos, os princípios e principalmente os hábitos propostos, eles me trouxeram clareza de como eu posso estar no controle dos meus pensamentos, das minhas ações e parar de agir no automático, por impulso. Porque isso tudo vai acabar fazendo com que tu saia da tua zona de conforto, né? Sabendo que lá na frente tu vai colher tudo isso que tu tá fazendo agora, todo o teu esforço que está sendo feito agora, vai valer muito a pena lá na frente. Eu me desenvolvi muito, me ajudou muito a melhorar minha performance, tanto na parte social quanto na parte profissional. Pois eu consegui, de alguma forma, implementar todos aqueles hábitos que eu não fazia. Queria sempre ser uma pessoa melhor, implementar hábitos novos na rotina, substituir hábitos negativos por melhores, que me ajudassem a alcançar os meus objetivos, mas eu sempre voltava para estaca zero. No fim das contas, foi algo muito maior do que isso. Eu encontrei uma comunidade titã, eu encontrei pessoas da mesma vibe que eu. Eu finalmente pertenço a um grupo. Onde eu tive a oportunidade de me conhecer melhor, conhecer pessoas que também têm desejo de serem pontos fora da curva. Convivo hoje com muitas pessoas aí do curso. É muito gratificante, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa comunidade. E é muito legal quando a gente consegue impactar positivamente os nossos amigos, as pessoas que estão perto da gente, devido a tudo que eu aprendi, a tudo que eu desenvolvi durante o curso, durante esses 60 dias. Eu já passei dos 60 dias e eu não volto mais para estaca zero. Eu realmente incorporei novos hábitos, eu realmente mudei a minha vida. É um caminho sem volta e que é muito bom. E agregou muito para minha vida. Gratidão por ter participado dessa experiência, gratidão por ter conhecido essas pessoas e gratidão de ter tido a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo para se desenvolver. Foram mais de 120 pessoas que decidiram que aquele era o momento para se tornarem as pessoas que sempre quiseram ser. Elas se cercaram de outras dezenas de pessoas na mesma jornada, puderam compartilhar experiências e se empoderar dessa comunidade incrível de titãs. E com as mais de 100 mil novas pessoas que entraram na comunidade desde o nosso último treinamento, a gente decidiu que estava na hora de nós oficialmente formarmos novos titãs. E a gente quer te convidar para que tu seja parte disso, para que tu faça parte desse grupo de pessoas que
porque estão verdadeiramente empenhadas em transformarem as suas vidas. Para que tu possa olhar para trás para esse momento e que esse seja o momento, então, que tu possa dizer que foi o começo da tua jornada. E o Me Tornando Titã, ele é mais que um curso online, ele é um treinamento. A gente vai te dar um passo a passo que tu só vai precisar seguir, que vai mudar completamente a tua rotina e a gente vai estar ali do teu lado te orientando, seja com as mentorias em grupo, seja com o WhatsApp ou até mesmo com os embaixadores titãs. Então, para tu realmente virar titã e em 60 dias causar um impacto imenso na tua vida, se tornando mais pleno, produtivo e feliz, a hora é agora. A gente está te esperando lá dentro.